Graça e paz. Graça e paz, queridos. Aguardando vocês chegarem, dando um tempinho para vocês estarem aí já marcando o nome das pessoas, porque hoje Deus tem uma palavra para nós do trono. Aleluias, aleluias, glórias ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Amém, queridos. Graça e paz a todos vocês que estão aqui agora, os que vão entrar ainda. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus, viu? E uma ótima semana a todos. Já deixo aqui para vocês, eu coloquei inclusive hoje ali uma mensagem no meu Face, não é? Que você deve orar mais, confiar de todo o seu coração, porque Deus está no controle. Amém? Glórias a Deus. Abra aí uma sala no teu Face, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra, possam ser abençoados por essa palavra, possam receber a palavra de Deus, possam receber uma palavra de vida. Seja um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Compartilhe a live com os seus contatos. Amém? Em nome de Jesus, divulgue. Ajuda se você está colaborando para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. Porque nem todos do seu grupo me conhecem ou conhecem o nosso ministério. E você fazendo assim, você vai dar oportunidade para que eles conheçam o ministério, para que eles conheçam e recebam esse trabalho, a live, essa palavra nas segundas-feiras. Amém? Hoje o Senhor ministrou, desde ontem, Ele vem falando comigo e hoje fortemente esta palavra sobre servir, doar-se. E nós vamos entender um pouquinho do que Deus está falando aqui hoje conosco e você vai compreender também. Eu quero que sem demora que você abra a palavra do Senhor ali em 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 ao 17, você pode estar acompanhando, eu vou dar uma resumida aqui, para nós não nos estendermos muito, em nome de Jesus. Indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, e ela o convidou para uma refeição, em outra versão, para comer pão. E daí em diante, sempre que Eliseu ia a Sunem, ele tomava as suas refeições na casa dela. Glória a Deus. E estando ali, a mulher disse ao seu marido: olha, eu vejo que esse homem é um santo homem. Esse homem é um santo homem. E eu tenho no meu coração, estou falando com as minhas palavras, de fazermos um quarto para ele, aqui. E nesse quarto colocarem uma cama, colocarem uma cadeira, colocarem uma mesa, um candeeiro, para que ele tenha esse lugar dele de descanso, né? Se nós vamos aprofundar o estudo aqui dos itens que ela desejou colocar dentro desse quarto, nós podemos fazer uma outra pregação, uma outra ministração, mas que isso hoje não vem ao caso. Amém? Eu quero que você se atenta a outra área. Então, aí ele pode ficar, quando ele vir para cá, ele passar por aqui, ele já tem o seu lugar, um lugar dele, ali de descanso, um lugar com tudo preparado para ele, né? Pensa comigo. A mulher visualizou que ele era um homem de Deus, um homem santo. Ele convidou ele para comer pão, para se alimentar ali na casa dela.
E aí toda vez ele se alimentava, fazia as refeições ali com ela. E ela foi notando aquele homem. Ela foi reparando e foi tendo o desejo no coração de fazer mais por ele, de ajudá-lo, de fazer algo a mais por ele. E ela então, claro, casada, pede o consentimento do seu marido, compartilha o seu desejo do seu coração. E a palavra do Senhor diz que o marido concorda e eles fazem esse quarto. E o que me chama a atenção é que ela não faz só o quarto, ela prepara o detalhe, ela prepara a mobília, ela pensa em como ele vai descansar, os detalhes que ele precisa ter dentro do quarto dele. Aleluias, glórias a Deus. Então essa mulher, na verdade, ela serviu ele, antes com o alimento e depois fazendo esse quarto específico para ele, com os detalhes, pensando em cada detalhe da sua necessidade, para que toda vez que ele estivesse ali naquela região, aquele homem, aquele profeta tivesse um lugar especial para ele, com tudo aquilo que ele fosse precisar nesse quarto. Aleluias. E esse homem ali então voltou, e agora ele pôde ser recebido ali naquele quarto especial dele, preparado para ele. E a palavra do Senhor diz que esse homem, o profeta Eliseu, ele percebe toda aquela dedicação, ele percebe todo o cuidado para com a vida dele, para com aqueles que estavam com ele. E ele chama atenção, e ele chama o moço dele, Geazi, e fala assim, olha, vai lá, chama esta mulher, a sunamita. E a mulher veio, colocou-se diante dele, e ele disse, o que você precisa? O que você quer que eu faça por você? Eu posso fazer alguma coisa por você, por todo o bem que você tem feito a mim, por todo o cuidado, por tudo que você tem me dado, preparado para mim, todo o seu zelo para com a minha vida. Em cada detalhe, o que eu posso fazer por você? E a palavra do Senhor diz que ele propõe ali até conversar com o rei, falar com as autoridades, com quem poderia ajudá-la. E ela disse, não precisa. Eu habito no meio do meu povo, não precisa. Queridos, esse homem ele não se contenta, o profeta não se contenta. Ele fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher. Eu penso que é esse o interior dele, no íntimo dele, por todo o bem que ela tinha feito. E ali conversando, o moço falou assim, olha, ela tem um marido que já é velho e eles não têm filhos. Então houve uma investigação para com a vida daquela mulher, que usou de bondade, que usou de misericórdia, que usou de amor para com aquela vida do profeta, de tanto zelo, tanto cuidado, toda a preparação em cada detalhe aquela mulher pensou, para que aquele homem, enquanto estivesse ali, tivesse uma vida melhor, tivesse uma condição melhor. Não ficasse indo de um lado para o outro, mas tivesse um lugar seguro, um abrigo seguro, uma proteção. E ali dentro daquele lugar, com tudo que ele precisasse. Aquele profeta não se deu por vencido em ela falar que ela habitava já no povo e sabendo que ela era uma mulher rica e que não havia nada. E investigando, descobriu-se que o marido dela era mais velho e que ele não tinha filhos. E ele disse, não, então vem aqui. Nesse mesmo tempo aqui da próxima, você vai ter um filho. E a palavra do Senhor diz que Deus honrou a palavra do profeta e aquela mulher teve um filho. O que eu quero que você preste atenção que um pouco antes dessa história acontecer, nós vamos ver que Eliseu foi levado até uma viúva. E ali naquela viúva necessitada, com seus credores na sua porta, o profeta usa de compaixão para aquela viúva, ajuda e socorre aquela viúva, ora, profetiza uma mudança, profetiza os recursos na vida daquela viúva necessitada. Aquela mulher agora recebe os recursos da parte de Deus de uma forma milagrosa e ela paga os seus credores e ainda tem para a sua vida sobrevivência. Logo em seguida, esse profeta vai de novo nessa região de Sunem. E ali, aquela mulher chama ele para se alimentar e toda vez que ele volta ali, aquela mulher é tocada
para que prepare esse quarto especial para ele e todo o cuidado que ela tem para com a vida dele. E aí nós podemos achar que isso tudo parece que é por acaso. Não, não é por acaso. Não é por acaso. E é isso que o Senhor chama a atenção nossa aqui hoje. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Esse homem, ele profetiza na vida daquela mulher que o serviu, mas nós lembramos que antes ele serviu a viúva, e o profeta já vinha sendo levado por Deus a vários lugares para profetizar, para trazer mudança na vida de muitas pessoas, como instrumento de Deus, como um instrumento, como esse instrumento que você pode ser agora, para estar levando essa live, essa palavra a outros. Não queira ter essa palavra só para você, mas que você possa compartilhar com outros. Então nós vemos ali uma cadeia, não é? Eu ajudo, eu socorro, eu tenho compaixão, eu amo, eu sirvo alguém, eu faço por alguém. E lá na frente, eu sou servido, alguém me ama, alguém tem compaixão de mim, alguém se preocupa comigo, alguém investiga as minhas necessidades. E muitas vezes aquilo que eu nem falo, nem peço, porque eu acho que é impossível, mas Deus usa um profeta de Deus, uma boca de Deus, que traz à existência da parte de Deus um milagre, aquilo que não existe, na vida daquela mulher, na vida daquela pessoa, e pode ser hoje na sua vida. Eu quero que você entenda o que Deus está falando aqui conosco nessa noite. Nós vemos também aqui, eu quero aqui chamar a tua atenção, na palavra do Senhor em Atos, aleluias, Atos capítulo 10, de verso 1 a 4. Havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte italiana. Presta atenção, ele era uma pessoa de autoridade da corte italiana. Mas ele era piedoso, ele era temente a Deus, e não só ele, toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então, aquele centurião, ele era tão piedoso, tão temente a Deus, um homem de autoridade da corte italiana. Ele era tão piedoso e tão temente a Deus, e a sua casa também, e ele fazia esmolas ao povo continuamente, diz a palavra do Senhor, e orava a Deus continuamente. E em um determinado momento, em um determinado dia, na hora nona, quando ele estava orando, ele tem a visão de um anjo. E o anjo ali, diante dele, brada o nome dele e diz: Cornélio, oh glórias. Fica atento no mistério de Deus para a sua vida hoje. Cornélio, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E aí o anjo continua falando com ele. Olha, chama Simão, chama Pedro, manda chamá-lo. E a palavra do Senhor diz que ele manda chamar. Antes disso, o Senhor já começa a falar com Pedro. Pedro resiste aí, por quê? Porque os estrangeiros e os judeus não se misturavam, eles não podiam se misturar. Mas o Senhor mostra para Pedro, convence a Pedro que aquilo era da parte dele, que ele podia ir, que era Deus fazendo essa obra. Pedro chega na casa de Cornélio. Cornélio chama os parentes, chama os amigos para uma reunião, um culto ali. Pedro chega e ele fala assim: olha, eu não sei, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo aqui, mas Deus mandou vir. E Cornélio diz: mas Deus mostrou o anjo, Deus enviou o seu anjo e ele falou e me deu a ordem para te chamar. Então assim, eu quero que você fale aqui tudo o que Deus quer falar comigo. A palavra do Senhor, se você ler em Atos capítulo 10, você vai ver que Pedro começa. Pedro não pede oportunidade. Pedro não pede oportunidade. E Pedro começa
a pregar para aquele povo, um povo religioso, mas um povo temente a Deus, um povo piedoso, um homem que só faltava o conhecimento e a revelação de Cristo. Só faltava um novo nascimento, porque o restante ele tinha. As orações, a piedade daquele homem para os necessitados, o socorro dele para com os necessitados, o coração dele para com o necessitado, para com o próximo, era um coração tão de Deus, que ele fazia esmolas continuamente. O temor dele para com Deus, ele reconhecia Deus, mesmo não tendo o conhecimento, o entendimento da revelação de Cristo, ele tinha temor de Deus. E ele andava em piedade e temor santo de Deus, ele e a casa dele. Ao ponto de Deus olhar para essa situação e falar, não, eu preciso fazer algo por este homem. Algo que ele não pode. Ele tem feito por tantos, mas tem algo que só eu posso fazer. E ele envia um anjo para falar com Cornélio, para dar a oportunidade de Cornélio ser salvo. A palavra do Senhor diz que Pedro começa a discursar sobre Jesus Cristo. Qual foi a mensagem? Jesus Cristo. Pedro começa a proclamar as boas novas a Cornélio, aquele povo que estava na casa dele. Começa a falar do amor de Deus, começa a falar do plano da salvação, começa a falar da ressurreição de Cristo. Por fim, eles creram na mensagem, no meio de salvação através de Jesus Cristo, creram. E a palavra do Senhor diz que eles creram tão coração forte, aberto, sincero, que o Espírito Santo caiu sobre todos. Eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Então vamos entender. Aquele homem temente a Deus, orando a Deus, buscando a Deus, mesmo sem o conhecimento e a revelação do meio de salvação da sua vida, mas através da religiosidade, mas com santo temor de Deus, fazendo pelo próximo, socorrendo os necessitados, servindo a muitos, servindo a Deus, mesmo sem ter esse conhecimento da parte de Jesus Cristo. E ali, isso move o coração de Deus. O anjo é enviado da parte de Deus para falar com aquele homem, para preparar a cena, e a pessoa certa fala com Pedro, que resistiu, que não queria ir até lá, achando que aquele homem, aquele povo era imundo. Deus mostra para ele que Deus estava fazendo aquela obra. Ele vai, prega sobre Jesus, o meio de salvação. Eles creem e são salvos. O que faltava para aquele homem era a salvação da alma dele, a salvação da casa dele. E ele conseguiu, ele recebeu da parte de Deus. Por quê? Porque as esmolas, diz a palavra do Senhor, as esmolas e as orações a Deus subiu como um memorial diante de Deus para que essa bênção fosse liberada. Não que precisamos fazer para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça. Mas eu quero dizer para você que aquilo que você faz para Deus de coração puro, aquilo que você faz para o seu próximo de coração puro, sobe em memorial diante da face de Deus. Existe um memorial da face de Deus. Isso tem um peso para Deus. Isso tem um peso muito grande para Deus. Vamos lá. Eu quero falar de uma outra pessoa. Eu quero falar de Neemias. Neemias, ele servia ao rei Artaxerxes ali na sua época. Ele servia esse rei diariamente. Ele servia tão bem esse rei diariamente. Como que eu sei que é tão bem? Vamos lá, vamos entender. Que quando ele recebe a notícia que o povo dele, os que não tinham sido levados cativos, mas que permaneceram em Jerusalém, estavam em grande aflição, e que Jerusalém estava toda destruída e queimada a fogo. Ali ele chora por toda aquela situação, ele clama, ele começa a orar, ele jejua, ele busca a Deus, e quando ele apresenta para servir ao rei novamente, o rei
percebe que faltava alegria em Neemias. Algo estava acontecendo com ele. E o rei começa a conversar, começa a se preocupar com o estado dele. E a palavra do Senhor diz que conversando, ele diz: como que eu posso estar feliz, sabendo de tudo que está acontecendo com a terra dos meus pais, o povo lá e a situação da minha terra. E ali ele pede, o rei pergunta o que ele quer fazer. Ele fala: eu gostaria de ir, e pede autorização. O rei não dá só autorização para ele ir, mas ele também pede ao rei as cartas. Me dê carta para ter passagem livre para ir até lá. E eu preciso também de madeira, muita madeira, para que eu possa usá-las para a restauração e a reconstrução de tudo que foi queimado e destruído. E a palavra do Senhor diz que o rei dá a carta para que ele obtenha a passagem para ir até Judá e a Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que ele recebe ali madeiras para a reconstrução daquilo que foi destruído e queimado. Então, queridos, presta atenção. Um homem que você vai falar assim, mas ele servia ao rei porque ele era obrigado a servir. Sim, eu concordo com você. Mas eu estou trazendo 3 situações diferentes. Poderia trazer muito mais para você, para que você entenda que não importa a sua situação, importa o que você faz e como que você faz. Presta atenção no que Deus está falando aqui hoje. Ele poderia não servir ao rei como ele servia. Ele poderia servir ao rei, sendo obrigado a servir, mas porque ele servia ao rei com um coração alegre, quando ele entristeceu o rei, percebeu. E ele obteve graça diante do rei, ao ponto do rei liberar ele para passar um tempo na terra dele, reconstruindo aquele lugar. Ele recebeu passagem livre e recebeu madeira para fazer todo o serviço lá. Ele caiu na graça do rei, porque ele serviu, com certeza, o tempo de serviço dele prestado ao rei foi um tempo valoroso. Foi um tempo que, quando ele precisou, moveu o coração do rei em favor dele e do povo dele. Então, o que Deus está falando para nós aqui hoje é sobre o servir. Você que está aí pensando, eu faço tantas coisas e não sou reconhecido. Eu faço tantas coisas e não recebo nada em troca. Eu ajudo tantas pessoas, pastor, e eu só recebo ingratidão. Eu não vou fazer mais. Eu não vou mais ajudar ninguém. Eu não vou mais servir da maneira como eu servia. Eu não vou me dedicar mais como eu me dedicava com todo amor, com todo zelo. Não vou fazer mais isso. Eu vou deixar, eu escuto assim, eu vou deixar de ser trouxa. Eu vou deixar de ser uma pessoa tão dedicada. Eu já fui tão enganada. Eu ajudo e a pessoa me trai. Eu ajudo e a pessoa me trai. Eu socorro e a pessoa fala mal de mim. Eu socorro e a pessoa, olha o que eu ganho em troca. Nada. Isso é o que você pensa. Isso é o que você pensa. A palavra do Senhor, ela diz em Gálatas 6:7, tudo que o homem plantar, ele colherá. E aí você pega essa palavra e olha e fala, então, eu planto amor e olha o que as pessoas fazem comigo. Eu planto dedicação, eu planto amor, compaixão na vida das pessoas e na hora que, olha o que eu recebo, eu vou parar. Eu não vou mais ser essa pessoa boa. Eu não vou mais pensar em fazer essas coisas. Eu não vou mais. Eu socorro tantas pessoas, eu faço tanto por tantas pessoas. Amados, isso é o que o inimigo coloca na nossa mente. Não, você não pode mais continuar ajudando essas vidas. Você não pode mais continuar servindo a Deus tão fielmente. Você não pode continuar mais servindo as pessoas tão fielmente. Deixa de ser boba, deixa de ser trouxa. Olha o que as pessoas fazem. Você ajuda as pessoas e olha o que você ganha. Nada, você não ganha nada em troca. Pelo contrário, você é perseguido, você é caluniado, você é traído. As pessoas te abandonam, te deixam, vão embora, vão para outro lugar. Não é assim? Amados,
Isso todos nós passamos. Mas hoje, a palavra que o Senhor trouxe para nós aqui hoje, você que está servindo a Deus, você que tem ajudado, socorrido vidas, feito coisas que muitas vezes ninguém sabe, porque você tem feito no secreto. E muitas vezes você fala, não, eu vou parar de fazer, eu vou parar de ajudar. E nós vemos aqui a história daquele profeta tão usado por Deus, que por onde ele passava, ele trazia transformação àquele ambiente, ele trazia transformação àquela comunidade, àquelas vidas. E todas as vezes que ele precisava de algo, Deus movia o coração de alguém para dar àquele homem, para servi-lo, para servir aquele profeta. Não só em alimentação, mas em descanso, em proteção, em ter um teto e um lugar para ele, em ter algo particular dele. Aleluias. Veja o cuidado de Deus para com a vida dele. Aquela mulher, mesmo rica com tudo, faltava ali um filho, o marido já era velho, não tinha, era algo impossível para ela, mas ela serviu o profeta, ela deu ao profeta, ela protegeu o profeta, ela se preocupou com os detalhes das necessidades do profeta e fez com amor, fez com carinho para Deus em primeiro lugar e para aquele homem. E o que aconteceu? A palavra do Senhor diz, aleluias, que ali Deus moveu o coração do profeta e profetizou um filho, um milagre na vida daquela mulher com aquele marido já velho. Pensa na alegria dessa casa. Pensa na transformação daquela família, daquela vida, daquela comunidade. Aquilo que o dinheiro não podia comprar, Deus liberou para a vida daquela mulher. Por quê? Porque ela foi servir um profeta, porque ela foi servir aquele moço, porque ela foi cuidar. Ela foi amar. Ela se compadeceu das necessidades de uma pessoa. Nós vemos como Neemias serviu aquele rei, mesmo estando numa condição obrigatória. Às vezes você está dentro do seu serviço, você está ali com o seu patrão na sua empresa, no seu trabalho, ou dentro do seu ministério, e você fala assim, ninguém está vendo, vou fazer de qualquer jeito. Deus está vendo o seu coração. Ninguém está vendo, eu vou fazer as coisas aqui meio matado, de qualquer jeito. Não preciso fazer com tanta excelência, com tão bem. Você que pensa. Você tem que fazer como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque Deus está de olho. Em tudo que você faz, tem um memorial diante de Deus. Lá na sua empresa que você trabalha, faça com amor, faça com excelência, faça com gratidão por aquele que está te dando um emprego. Dentro do seu ministério, faça com gratidão e amor a Deus por aquelas almas, por aquela obra, por aquele serviço, por aquele ministério, para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu líder. Porque você está fazendo a Deus. Não é assim que Deus diz? Quando você me der um copo de água ao necessitado, é a mim que você está dando. Quando você vestir o nu, quando você alimentar o necessitado, é a mim que você está alimentando. É a mim que você está fazendo. Aleluias. Mas nós não pensamos assim. E aí, porque algumas coisas acontecem, nos chateiam, nós começamos a pensar em desistir. São tantos anos servindo tudo, todo mundo, trabalhando. E o que eu ganhei com isso? A palavra do Senhor diz ali mais para frente, em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, tem um tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos, se não pararmos de fazer o bem. Se não pararmos de fazermos o bem, vai ter o tempo próprio que Deus vai agir. Se não pararmos de fazermos o bem, se não pararmos de amar, se não pararmos de nos compadecer, se não pararmos de nos preocupar, se não pararmos de deixar Deus nos usar para aquilo que Ele quer, na vida de outros, para o reino de Deus, para a obra dEle,
para os necessitados, para os aflitos. No ambiente onde nós estamos, faça com excelência, continue fazendo com amor. A palavra do Senhor diz que no final dos tempos o amor se esfriaria. As pessoas hoje, se você falar, amado, você precisa ir lá servir o irmão, fazer algo para o irmão. Não, irmão, problema dele. Problema dele. Ele não quer nada, deixa ele lá. Não, vamos atrás, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar por essa pessoa. Vamos ver o que a gente... Vamos fazer uma investigação, vamos ver o que está precisando. Vamos procurar saber. Não, ele diz que não precisa de nada não. Vamos lá, vamos ver se não precisa mesmo, vamos ver o que está precisando, vamos ver o que aquela pessoa, o que nós podemos fazer. Talvez você não pode fazer nada, mas você conhece alguém que pode. Talvez você não pode fazer nada, mas você junta com mais pessoas e nós podemos entregar algo para essa família, para essa pessoa. Talvez você está dentro do seu emprego, servindo ali o seu rei, o seu patrão. E você está trabalhando meia boca, você está trabalhando de qualquer jeito. Você está matando hora de serviço. Você está fingindo que você trabalha e não trabalha, mas você está ganhando. Isso está errado. Faça com excelência. Trabalha com amor para o teu patrão, porque você está fazendo para Deus. Você está fazendo bem. Faça bem. Faça bem o bem. Porque Deus está olhando, existe um memorial diante de Deus. E se você não desfalecer, continuar servindo assim desta maneira, continuar servindo assim com essa dedicação, se preocupando, se compadecendo, com o temor santo de Deus, o memorial vai chegar diante do Senhor e no tempo próprio, da mesma maneira, vão fazer para você. Da mesma maneira vão fazer por você. Ah, pastora, isso não acontece porque eu só recebo a traição. Eu só recebo isso. Não, amados. Porque você acha que às vezes vai vir daquela pessoa o seu retorno. Você acha que vai vir daquela forma o seu retorno. Não, não. Eu tenho muitas experiências na minha vida. Que as pessoas que mais me ajudaram e que Deus usou para trazer essa colheita de todo o bem que eu fiz no meu passado, de todo o bem que eu dediquei a pessoas no meu passado, muito poucas vezes foram da mesma pessoa a que eu ajudei. Muito pouco foram das pessoas que eu socorri. Foi de outra forma, foi usando outras pessoas na minha vida, mas a colheita veio. Deus me entregou. Deus fez na minha vida. Toda a preocupação que eu tive com pessoas, em socorrê-las, em supri-las, em suas necessidades físicas, em suas necessidades materiais, tirando do meu, dando muitas vezes sem ter. Deus usa hoje pessoas para suprir na minha vida. Usa amigos, amigas para suprirem na minha vida. Para darem aquilo que eu preciso, no tempo apropriado, no tempo que eu precisei mesmo, na hora mesmo H, Deus levantou pessoas generosas, pessoas que se compadeceram da minha vida, que viram que eu não teria condições, que eu não teria a menor condição de fazer aquilo, de pagar aquilo, de resolver aquilo na minha vida, e elas fizeram por mim. E eu vi isso como a colheita de Deus. Como Cornélio recebeu da parte de Deus, enviado o anjo para lhe falar para ele o que Deus queria fazer na vida dele, porque as esmolas, o temor de Deus, as orações de Cornélio subiram diante de Deus como um memorial. Como um memorial. Nós poderíamos trazer vários outros aqui exemplos. Mas não é necessário, eu creio que você já entendeu o que Deus está falando com você. Não deixe o seu coração se contaminar. Porque outros não fazem corretamente. Não deixe o seu coração contaminar por vozes que diz para você que você não deve ser tão boa, tão generosa, não, que você tem que deixar de ser trouxa, não, você vai continuar sendo como Deus. Você vai continuar temendo a Deus e sendo como Deus quer que você seja.
Você vai continuar evitando que o ódio entre no teu coração, que a indiferença entre no teu coração, que a frieza entre no teu coração. Que o relaxo, né? Fazer as coisas relaxadamente entre no teu coração. Você vai continuar, você vai renovar suas forças hoje e você vai voltar a fazer com amor. Você vai voltar a se preocupar, você vai voltar a dar, você vai voltar a ser generoso, generosa. Você vai voltar a semear, porque aquele que semeia, colhe. Aquele que planta, colhe. Aquele que dá, recebe. Mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe porque está em melhor condição. Hoje você pode estar dando. Amanhã, queridos, todos nós temos um período na nossa vida que precisamos de algo. Às vezes você acha que você não precisa de nada porque você está como aquela mulher rica. Você já tem tudo. Mas eu tenho certeza que como aquela mulher, havia um impossível na vida dela, há um impossível também na sua vida. E Deus pode liberar esse impossível na minha vida e na sua vida. Mediante a nossa condição de vida aqui na terra. Mediante como nós andamos aqui com Deus na terra. Então Deus está falando. Sirva, sirva. Até a gente às vezes comenta sobre isso. Aquele que não serve para servir, não serve. Aquele que não serve para servir, não serve. Porque muitos querem ser servidos. Muitos querem só ser servidos. E quando eles precisam servir, eles não estão dispostos. Muitos querem ser amados, mas quando é você que tem que amar, até aquilo que muitos não vão amar, é nesta hora que você vai mostrar o caráter de Cristo. A presença de Deus na sua vida, o seu santo temor em agradar a Deus, em fazer para o homem, para fazer para a mulher, para fazer para o seu patrão, para fazer para aqueles que estão ao seu redor, como se você estivesse fazendo a Deus. E é a Deus mesmo que você está fazendo. É a Deus. Não espere das pessoas o retorno. O retorno é certo, no tempo próprio, se você não desfalecer e não mudar o seu coração, não mudar a sua vida, não mudar as suas atitudes, continuar sendo esta pessoa que planta, essa pessoa que faz o bem, essa pessoa que obedece a Deus, que teme a Deus. Seja com suas esmolas, seja com as suas ações, seja com o que for. Deus trará a colheita para a tua vida na hora certa. Deus trará a sua colheita. Você vai colher o bem, todo o bem que você plantou. Você vai colher sim. Não espere dessa pessoa que você está usando de bondade. Esta colheita virá de Deus na sua vida. Você pode escrever isso. Você pode ter certeza. Não mude o seu coração por causa das decepções. Não mude o seu coração por causa das decepções com pessoas que você tanto amou, que você tanto ajudou e que te traíram, né? Às vezes eu falo assim, não, eu não vou mais amar, não vou mais abrir o meu coração para ninguém porque eu amei demais e olha tudo que fizeram comigo. Não. Deixa isso de lado e fala, eu vou voltar a amar, eu vou voltar a confiar, mesmo que me traiam novamente, mesmo que não me retorne da maneira que eu mereço, que eu preciso, porque isto virá da parte de Deus para a minha vida. Deus sempre levantará alguém na minha vida e na sua vida para fazer por mim e por você aquilo que fizemos por outro. Para fazer além aquilo que nós não podemos fazer e que ninguém pode fazer por nós. Deus fará. Deus pode liberar um milagre na minha vida e na sua vida que homem nenhum nessa terra, mulher nenhuma nessa terra poderia nos dar.
por causa do nosso temor para com Deus, por causa do nosso serviço para com o nosso próximo, em temor ao Senhor, fazendo para o próximo, fazendo como se fizéssemos para Deus. E Deus que vê todas as coisas, que não passa desapercebido, que tem um memorial diante dele, na hora certa, no tempo próprio. Ele envia um anjo, ele envia alguém, ele faz de uma forma sobrenatural, para que tenhamos a nossa recompensa, para que tenhamos o nosso galardão. O nosso galardão não é só lá na glória, não, só no céu, não. Tem galardão aqui na terra também. Tem bênção de Deus aqui na terra também. Tem recompensa de Deus aqui na terra também. Tem colheita para o seu plantio aqui na terra também. E você pode ter certeza. E por isso Deus está dizendo, não desfaleça, não desanima. Continue servindo com o coração como de Cristo. Continue amando. Continue obedecendo, continue sendo generoso, se compadecendo do necessitado, dos aflitos, dos perdidos. Continue fazendo, como se você fizesse para o Senhor, porque a sua colheita, na hora que você precisar, virá. Não pense você, que você está fazendo tudo o que você está fazendo, e que Deus não está vendo. Não pense você, que todo o seu amor, que todo o seu trabalho será em vão. Não será em vão no Senhor. Não será em vão. Pare de depender das pessoas, pare de ficar esperando das pessoas. Quem move o coração das pessoas a teu respeito é Deus. Quem move o coração de alguém para agir por você é Deus. E Deus não falha. E Deus não falha. E se essa pessoa que Deus quer mover, reter, e se essa pessoa se endurecer, Deus levanta outro. Mas Deus faz. Deus faz. E se essa pessoa resistir, como Pedro quis resistir, para não ir lá conversar, fazer o que Deus mandava fazer com Cornélio, Deus dá sonho, Deus faz o que for preciso, mas Deus faz entregar, Deus faz ir, Deus faz, querido, Xanaramanástia, Laichon de canto ribiando, Remanagasui de canto rabanácia. Ei, Deus vai dar sonhos, Deus vai dar visão a pessoas a teu respeito. Você crê aqui nesta noite? Lamasui de canto rebanagasore manácia. Você crê que Deus está tirando o sono de alguém por tua causa? Você crê que nessa noite Deus vai estar fazendo essa pessoa lembrar do teu nome? Lembrar do que você fez por ela, lembrar do que você fez pela família dela. Ah, tem um memorial diante de Deus, filho. Tem um memorial diante de Deus, minha filha. Tem um memorial com o teu nome. Tem um memorial com as tuas obras. Tem um memorial e Deus vai, Aramassuri me canta, vai levantar pessoas. Pessoas até mesmo que nem sabem o que você fez. Pessoas que muitas vezes nem sabem tudo o que você já semeou nesta vida, mas serão tocadas por Deus, pelo Espírito Santo, para dar a você, para dar a mim, para fazer, olha, e vai fazer em detalhes, viu? Vai fazer em detalhes, como aquela mulher que não sabia de nada da vida daquele homem, mas olhou para ele e disse, é um homem santo, é um homem santo, e eu tenho no meu coração em fazer um quarto para ele, mas olha, não vai ser só um quarto não, Rebalaichon de canto, Aramanagasui de canto, não vai ser só um quarto não, vai ser um quarto mobiliado, Remalabassuri me canta, vai ser algo completo que Deus vai entregar para você, vai ser algo completo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Não desfaleça agora. Não desfaleça agora. Firma agora. Firma, continue. Faça com mais excelência, faça com mais amor. Continue temendo ao Senhor, porque tem um memorial diante de Deus e esse memorial não falha. Deus não falha. O homem pode esquecer de você. As pessoas que você ajudou podem esquecer de você. Podem te virar em algum momento as costas e te deixar você para trás. Mas Deus não. Deus não. Deus vai levantar pessoas que nunca receberam nada de você.
mas que vão ser usadas por Deus para dar a você. Para fazer por você, para fazer pelos teus na hora que você precisar. Deus age desta forma, Deus age desta maneira. Aquilo que você plantou, você vai colher, outro não vai colher no teu lugar. Aquilo que eu plantei, eu é que vou colher. Continue, não desfaleça agora. Continue amando. Abre o teu coração para amar novamente. Abre o teu coração para confiar novamente. Abre o teu coração para servir o próximo novamente. Para servir essa pessoa difícil novamente. Para continuar fazendo, cuidando da sua família, cuidando da sua casa, da casa de alguém, cuidando dessa pessoa, fazendo por essa pessoa. Porque a tua colheita é certa. A tua colheita virá. Deus vai levantar meios, vai levantar pessoas para ir até você, para fazer por você, para construir por você, para mobiliar por você, para dar material a você para fazer o que você precisa fazer. Você crê nessa palavra, queridos? Você crê no que o Espírito Santo está liberando hoje para a tua vida e para a minha vida? Você crê, queridos? Vai ser algo maravilhoso. Sabe esse negócio que você nem fala mais porque já passou, não dá mais tempo? É tão impossível agora acontecer? Querido, o teu coração, a sua dedicação de tudo que você fez para Deus até hoje, tem um memorial no céu. E Deus vai liberar esse milagre na tua vida. Deus vai liberar. Deus está liberando. Tem pessoas que vão lembrar o teu nome. Tem pessoas que o Espírito de Deus vai soprar o teu nome. Vai mostrar o teu rosto. Essas pessoas vão ser direcionadas pelo Espírito Santo a levar algo a você, a falar, a fazer algo por você. A fornecer algo para você. A facilitar algo por você. Receba da parte de Deus, porque a colheita é certa e ela vem no tempo apropriado. Esse é o tempo. Deus está fazendo algo pela vida daqueles aramanás que plantaram com amor, com o temor santo de Deus, aos seus próximos, a Deus, fazendo aos outros como se fosse para Deus. Não vai ficar assim, não vai ficar sem colheita, não. Quem disse para você? Quem disse? Você que está dizendo, não, eu não vou fazer mais, não vou porque eu tenho trabalhado tanto e não tenho visto o retorno. O teu retorno vem do céu. O teu retorno vem de Deus, não vem das pessoas. Mas Deus vai levantar pessoas que são dirigidas pelo Espírito dele para fazer por você. Talvez pessoas que nem te conheçam, mas que Deus vai mostrar e vai dar ordem, como deu aquele anjo, para ir até você e te entregar. Para entrar em contato com você e para te entregar. Receba essa palavra hoje, da parte de Deus para a sua vida. Não pare de servir. Continue servindo como servisse ao Senhor. A todos, continue amando, continue sendo generoso, continue sendo essa pessoa que faz o bem. Não deixa, não mude o seu coração por causa das ingratidões, por causa das perseguições, por causa das injúrias, por causa das traições. Não mude, não mude, não mude. Continue, seja melhor ainda, faça mais ainda, porque a tua colheita, Deus vai enviar a você. Receba essa palavra da parte de Deus nesta noite. Deus, eu quero orar por essas vidas que estão aqui comigo e que vão entrar ainda, para que elas venham se fortalecer na força do teu poder, no teu espírito, para continuarem
continuarem tendo ânimo e bom ânimo para continuarem fazendo pelas vidas, pelo próximo, por todos, como se fosse a Ti, Senhor. Porque é aquilo que elas estão plantando, é aquilo que elas já plantaram, a colheita está alamassore descendo da Tua parte do céu. Elas vão receber. Vai ter surpresa de Deus. Vai ter favor de Deus, viu? Vai ter favor do rei. Vai ter favor de pessoas que têm condições para te dar aquilo que você não pode, aquilo que você não tem condição. Deus vai te dar descanso, viu? Deus vai preparar um lugar de descanso para mim, para você. Deus vai preparar todas as coisas que nós precisamos. E muitas vezes nós não vamos falar, mas as pessoas vão investigar. O Espírito Santo vai contar para essas pessoas aquilo que está faltando nas nossas vidas. E o Senhor vai liberar. Receba esta palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Um beijo no teu coração. Eu quero convidar vocês que estão aqui na live, vocês que são aqui da região da cidade de Lins, para estar conosco no templo, quarta-feira, Avenida Nicolau Zavos, 1307, às 20 horas no nosso culto, e domingo às 19h30, o último domingo do Imersão Milagres. Nós temos já muitos testemunhos e eu espero você, amém, junto com a amada igreja. Um beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana a todos.